Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. E lembrando sempre desse amor maravilhoso de Deus pelo homem, provado lá na cruz do Calvário, quando Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já foi provado, meu irmão, minha irmã, que Deus nos ama. Quando você tiver qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer dúvida do amor de Deus, olhe para a cruz do Calvário. Deus provou o seu amor por nós quando o seu Filho morreu por nossos pecados. Foi sepultado, ressuscitou, apareceu vivo para Maria Madalena e deu essa ordem maravilhosa. Vai dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador. E deu essa ordem aos seus discípulos e para nós também, enquanto vivemos nesse mundo. Pregai a boa notícia a toda criatura. Não se esqueça de fazer isso. Isso é a melhor coisa que podemos fazer enquanto estamos nesse mundo. Então vamos orar para que o Senhor fale conosco em mais esse pequeno estudo. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Senhor, revela-nos, Senhor, esse mistério maravilhoso do Teu amor por nós. Fala conosco, Papai, em nome de Jesus. Bem, lembrando uma revisão, assim, por que esse estudo se chama Sobe para Aqui? Porque Deus não nos criou para viver nessa terra eternamente. Estamos aqui temporariamente para escolher se queremos viver com Deus ou separado deles. Eu já fiz essa escolha. Eu quero viver com Deus. Eu creio em Jesus Cristo e eu tenho a certeza que eu vou passar a eternidade com Deus. Sim, meus amados, a nossa terra está presa nesse universo chamado cosmos, junto com todas as galáxias e estrelas, e um dia nós vamos sair dele. Por isso o Senhor diz para João, sobe para aqui. E qualquer dia desse nós vamos escutar, seja pela morte, seja pela volta de Jesus, essas palavras maravilhosas, sobe para aqui, sobe para aqui. Você está ansioso por isso? Mas vai acontecer, esteja pronto. Nós vimos no estudo passado que Deus, antes da fundação do mundo, planejou um reino para o seu Filho, chamado Reino do Filho do seu amor. E esse reino tem um rei, o Filho de Deus é o rei desse reino. E o Filho de Deus, o rei desse reino, terá uma esposa. Toda a Escritura mostra esse mistério. Lá em Isaías, o Senhor fala essas palavras maravilhosas. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Incrível isso, não é assim? O Filho de Deus terá uma esposa, se casará com uma esposa. O livro de Apocalipse, uma das palavras mais maravilhosas do livro de Apocalipse são estas. São chegadas as bodas do Cordeiro. Então o anjo me falou, o anjo falando com João, escreve, o anjo falando conosco, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Sim, haverá um casamento no céu. A noiva do Cordeiro irá se unir a ele para sempre. Por isso, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus quis fazer você e a mim a sua imagem e semelhança para que pudéssemos desposar o Filho de Deus. Então o Senhor formou Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, dentro do corpo humano, existe uma alma humana. E Deus deixou Adão durante um tempo sozinho, depois tirou uma costela, transformou a costela numa mulher e levou para Adão. E ele disse essas palavras maravilhosas:
esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão viu ali alguém à sua imagem e semelhança. Adão viu na mulher a sua imagem e semelhança, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso João escreveu no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o Verbo de Deus, através dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo, que é Deus, se fez carne. Por quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não apenas para dar a vida dele por nós. Ele se tornou semelhante a nós para se tornar o perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Mas não apenas por isso. Agora entendemos, quando Jesus ressuscitou, não é assim? E disse aos seus discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Lembrando, meu irmão, minha irmã, Deus é espírito. O Verbo de Deus, sendo espírito, se fez carne e se tornou semelhante a mim e a você, para que fosse possível desposarmos a Deus. Ele se tornou semelhante ao homem, para que fosse possível esse casamento entre homem e o Filho de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, nós fomos criados pela vontade de Deus, abençoados por Deus, para desposarmos o Filho de Deus. Esse mistério maravilhoso que Deus ocultou durante tanto tempo foi revelado com a vinda do Verbo ao mundo, com a vinda do Filho de Deus a esse mundo, que se fez carne. E em carne ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou em carne e osso para poder desposar a sua igreja. Que mistério maravilhoso, que coisa maravilhosa. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Ah, tente imaginar isso. Como foi maravilhosa esta união de Adão e a sua mulher, a sua imagem e semelhança, e viver naquele lugar maravilhoso, onde não havia morte, não havia doença, não havia espinho, não havia suor, onde os dois se deleitavam em tudo que Deus criou e um com o outro. Vergonha é a consciência do mal. Eles não tinham consciência do mal. Tudo para eles era puro, tudo para eles era maravilhoso. Não conheciam nenhum tipo de malícia em suas atitudes e pensamentos. E é assim que vamos viver no reino de Deus, desposados com o Filho de Deus, sem nenhuma consciência nos afetando, sem nenhuma malícia em nossas atitudes e pensamentos. E eles desfrutavam de tudo que Deus criou. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas existem por amor de nós, por amor de mim e de você, para o nosso aprazimento. Imagina o prazer que foi viver naquele jardim do Éden, desfrutando de tudo que Deus criou. Maravilhoso, maravilhoso. E o Criador vinha relacionar com eles na viração do dia. Durante o dia, eles se deleitavam com tudo que Deus criou. Mas na viração do dia era a melhor hora, onde o Criador vinha relacionar com eles, conversar com eles. E o que conversavam? O que o Criador esperava que eles entendessem? Ah, com certeza esse mistério de que ele queria homens criados à sua imagem e semelhança, que escolhessem viver com ele, e não apenas viver com ele, mas formando esse corpo misterioso da noiva do Filho de Deus. Infelizmente,
o homem amou mais a mulher do que o seu Criador. A mulher era tão maravilhosa que o homem se esqueceu de que ela foi criada por Deus. Meu irmão, minha irmã, como nós precisamos entender isso. Não devemos amar nada que foi criado, mas amar o Criador. Abraão entendeu isso quando o Senhor lhe deu aquele filho que ele amava tanto. E o Senhor perguntou: Abraão, você me ama? Então sacrifica o teu filho a mim. Olha, Abraão é o pai da fé e ele demonstrou que todos nós precisamos amar mais a Deus do que todas as coisas. Jesus diz: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus diz que o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Muitas pessoas ficam querendo saber que fruta que era, se era maçã, se era isso, se era aquilo. Não, a fruta não importa, a árvore não importa, a serpente não importa, Satanás não importa. O que importa é a escolha do homem de amar mais a Deus, de desejar mais a Deus do que tudo que Deus criou. Infelizmente, ao comer daquela fruta, o medo entrou no coração do homem e da mulher, e eles foram se esconder do seu Criador, que na viração do dia vinha procurá-los. Imagine o Senhor procurando Adão: Adão, onde estás? E a resposta veio: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa terrível que o pecado trouxe foi o medo. Mas não tenha medo, o Senhor foi procurar Adão. O Senhor também está dizendo para você hoje: onde você está? Não tenha medo, eu te amo, eu te amo. E ele perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Meu irmão, minha irmã, existem sombras por aí, a nossa consciência, esses demônios, Satanás, que nos fazem ter medo de Deus. Mas você não precisa acusar ninguém. E Adão, que amava tanto a sua esposa, começou a acusar a mulher que o Senhor me deu. Olha como o medo transformou aquilo que era tão maravilhoso para Adão em acusação. Então, meu irmão, minha irmã, no próximo estudo, se o Senhor permitir, vamos ver essa coisa maravilhosa. O pecado separou o homem de Deus, sim, mas não separou Deus do homem. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, irmãos, Deus te ama, viu? Está te procurando, está te chamando para reconciliar com você. No próximo estudo, vamos ver essa coisa maravilhosa chamada reconciliação. Porque o pecado separou o homem de Deus, mas não conseguiu separar Deus do homem. Então não tenha medo, não importa o que você cometeu, Deus te ama e você vai ver a maravilhosa reconciliação que o Senhor planejou para nos levar de volta para Ele. Então, até o próximo estudo, se o Senhor permitir, sem medo, porque Deus te ama.